Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão do Consumidor e EDP consideram possibilidade de realizar mutirões para remover fios sem uso dos postes. Comissão de Obras aprova fornecimento gratuito de internet em alguns pontos da cidade. Faixas de pedestres elevadas e instalação de câmeras em ônibus recebem parecer favorável da Comissão de Trânsito. Câmara aprova a mudança do nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. É o que você confere a partir de agora. A Comissão do Consumidor alinhou com a EDP Energia a possibilidade de realizar mutirões para remover fios sem uso dos postes. O objetivo é diminuir a poluição visual e dar mais segurança aos munícipes. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor recebeu representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da empresa EDP Energia, concessionária do fornecimento de energia elétrica para a cidade de Guarulhos. O encontro, realizado no último dia 17, teve o objetivo de estreitar os laços com a empresa e fazer reuniões periódicas para a avaliação dos serviços de religação de energia após os períodos de chuvas, podas de árvores e os cuidados com a fiação das empresas de telefonia. Segundo os vereadores, os fios soltos, além de poluírem visualmente, representam perigo para os munícipes. Presidente da comissão, Guto Tavares, do PDT, falou sobre o encontro e mostrou-se otimista com os encaminhamentos da pauta. O encaminhamento mais positivo é o que a gente vai ajudar a organizar mutirões na cidade de Guarulhos, envolvendo a EDP e também as telecoms, para a gente ajudar a tirar esse emaranhado de fios que tem porcalhado a cidade, que tem prejudicado, inclusive visualmente, gerando poluição visual para a população. Segundo, também conversamos com a EDP sobre o tempo de resposta. Quando tem queda de energia, a população sofre, às vezes, 24 horas, 48 horas sem energia. Isso afeta os comerciantes, afeta os cidadãos. Nós também cobramos a EDP que se comprometeu a dar um andamento nisso. E também aqueles investimentos nas comunidades, para que as pessoas possam regularizar a sua situação no fornecimento de energia elétrica. Tiramos o encaminhamento também de fazer reuniões aqui periódicas, pelo menos a cada 2 meses, junto com a EDP, com as telefonias, para a gente entender o que está avançando, porque não adianta ficar só conversando e não melhorar o atendimento, né? E também tiramos o encaminhamento de trazer as telecoms, para sentar junto na mesa e a gente buscar a solução para os problemas que estão afetando a vida da população. Em breve, a comissão deve se reunir com as empresas de telefonia para organizar um calendário de ações para a retirada dos fios sem uso dos postes. Uma emenda que protege as mulheres que sofreram ou sofrem violência foi proposta pela Comissão de Segurança Pública ao projeto que altera o nome da GCM para a Polícia Municipal. Na reunião do último dia 17, a Comissão de Segurança Pública propôs 2 emendas modificativas ao substitutivo do projeto da Prefeitura, que altera o nome da Guarda Civil Municipal para a Polícia Municipal e cria a Central de Segurança Integrada. O conteúdo do texto é relativo à proteção das mulheres vítimas de violência, como explica o presidente Rafa Marques, do MDB. O governo mandou para a casa o substitutivo da lei, da criação da Polícia Municipal. A comissão fez análise da redação e demos o parecer favorável. E aproveitamos o momento e foi apresentada uma emenda dentro do próprio projeto. Por quê? A emenda ela visa contemplar uma política pública já exercida na cidade, que é uma política voltada à proteção das mulheres. A comissão entendeu que era um momento oportuno. Nós já temos uma outra redação falando da Patrulha Maria da Penha e nada mais justo nós adequarmos a redação anterior à nova nomenclatura Polícia Municipal, colocando e priorizando as diretrizes de proteção integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A comissão também emitiu parecer favorável ao projeto do vereador Gilvan Passos, do Republicanos, e do ex-vereador Wesley Casaforte, que institui na cidade o Programa de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino. A Comissão de Obras aprovou o projeto que prevê o fornecimento gratuito de internet em alguns pontos da cidade. Confira. A Comissão de Obras e Serviços Públicos deu parecer favorável ao projeto que prevê o fornecimento de internet gratuita em espaços públicos, em regiões periféricas, próximos a comunidades, na cidade de Guarulhos. A medida é de autoria do presidente da comissão, Danilo Gomes, do Republicanos. Ele mesmo explicou a intenção da proposta.
Hoje o projeto que nós avaliamos aqui dentre os três é de autoria deste vereador, para que possa fornecer a internet gratuita nas comunidades. Como que funcionaria isso? Automaticamente, ou o próprio executivo, a prefeitura, ou em parcerias públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, pudessem aí arcar com o custo e pudesse distribuir aí a internet gratuita para a população. Claro, teria algumas limitações, download não, sites impróprios não poderiam ter acesso, mas automaticamente, um exemplo, uma empresa que vai lá custear esse valor da internet. Contrapartida, ela faz uma propaganda da sua empresa, do seu comércio aí, para que possa ter esse retorno positivo para eles. E esse projeto foi automaticamente pensando na sociedade, na população, principalmente as crianças, que às vezes não têm acesso à internet, precisa fazer um trabalho de escola, uma pesquisa, e a população também, temos pessoas aí que às vezes não têm condição de ter uma internet para poder pagar uma conta, fazer uma pesquisa. Esse foi o nosso objetivo. Outros 2 projetos receberam parecer contrário, o que dispõe sobre a instalação e uso de extensão do passeio público, chamada de parklet, e o que prevê o sepultamento de animais domésticos de pequeno porte em cemitérios municipais. A comissão rejeitou os textos por já haver legislação sobre os assuntos abordados. A regulamentação do transporte de passageiros em motos por aplicativo foi tema de análise na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 10 projetos durante reunião realizada dia 17 de março. Um dos itens avaliados regulamenta o transporte de passageiros por aplicativo em motocicletas aqui no município. A comissão decidiu sugerir ao autor a fusão do item com um projeto semelhante em trâmite na Casa, como explica o presidente da comissão, Dr. Laércio Sandes, do União Brasil. Nós nos reunimos para analisar tanto esse projeto como outros 9 projetos, e nesse especificamente nós constatamos que já existe um outro projeto proposto anteriormente pelo vereador Leandro Dourado, tratando da mesma questão disciplinando o transporte por aplicativo via motocicleta. Em razão de existir um primeiro projeto, precisa ser enfrentada essa questão para que o segundo projeto do colega vereador Marcelo Seminaldo seja apreciado. Então, o melhor caminho nesse momento, a CCJ está orientando, está sugerindo ao Marcelo Seminaldo que busque junto ao vereador Leandro Dourado a fusão, juntar os 2 projetos em um. Se eles assim o fizerem, aí nós teremos condição de dar parecer sem desrespeitar as regras e principalmente o regimento interno. Caso eles não concordem, aí nós depois vamos ver qual o encaminhamento, se será pelo arquivamento ou pela rejeição em razão dessa situação. Então, primeiro nós temos que analisar uma questão prévia para depois enfrentar o mérito, e isso vai acontecer oportunamente. Independentemente das questões técnicas a serem resolvidas, Dr. Laércio Sandes acredita que a regulamentação desse tipo de transporte é necessária. Nós não podemos proibir, nós temos que criar mecanismo para que as atividades que procuram ser desenvolvidas possam atuar na cidade. A proibição eu acho que é algo muito autoritário, nós temos que criar mecanismo de fiscalização para que a segurança seja atendida em todos os aspectos. A partir daí, estando na conformidade, eu não vejo nenhum problema de aprovar leis dessa natureza que atenda a cidade. Da mesma forma, outros 2 itens receberam sugestão de fusão com propostas similares. Já 2 projetos de resolução foram enviados à mesa diretora com pedidos de informação. Ao todo, 3 projetos de lei receberam parecer favorável. A criação do Agosto Indígena, mês de visibilidade dos povos indígenas, proposto por Edmilson Souza, do PSOL. O programa Creche para Pessoa Idosa, de André Alves, do Cidadania. E o programa Segunda Sem Carne, da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede. A Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos em sessão ordinária e deliberou outros 6 durante sessão extraordinária. Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 17, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos na ordem do dia. Entre os destaques está a primeira discussão do item que quer transformar a central de abastecimento do Parque Secap em mercado municipal. O projeto foi proposto pelo vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, e ainda precisa passar pela votação em segundo turno. Outro projeto aprovado, também em primeiro turno, foi apresentado pela vereadora Karina Soutur, do PSD. A proposta reserva assentos a pessoas no espectro autista nos veículos de transporte coletivo. Já no grande expediente da sessão foram aprovados 4 requerimentos e rejeitado outros 5 requerimentos.
Logo depois da sessão ordinária, foi realizada uma sessão extraordinária, na qual foram deliberados 6 projetos. Com a deliberação, os itens são enviados para análise das comissões permanentes do Legislativo, onde recebem pareceres. E no próximo bloco, Câmara aprova em sessão mudança do nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. A gente já volta. A Comissão da Mulher viu com bons olhos uma proposta de capacitação para que agentes comunitárias de saúde consigam identificar e acolher mulheres vítimas de violência. A Comissão da Mulher analisou positivamente 3 itens na reunião do último dia 19. A presidente, Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, destacou a proposta de Carlinda Tinoco, do Republicanos. O texto cria um programa de capacitação para agentes comunitárias de saúde que possam identificar e acolher vítimas de violência doméstica. Cria a capacitação de agentes comunitários, eles estão na comunidade, eles vão às famílias e aí capacitá-lo para ver onde tem violência e acolher e criar com isso uma rede de proteção às mulheres. O projeto que pune com multa qualquer empresa que contrate ou veicule publicidade que estimule a violência contra a mulher, de autoria do vereador Luiz da Sede, do PSD, também foi aprovado pela comissão. Outro que recebeu parecer favorável foi o texto de Leandro Dourado, do Solidariedade, que prevê que as linhas de ônibus municipais possuam 25% da frota dedicados exclusivamente ao transporte de mulheres. Pensando em mais comodidade para os usuários, a Comissão de Saúde deu aval a um projeto que prevê a instalação de torres de tomadas elétricas em equipamentos públicos de saúde em Guarulhos. Os 3 itens analisados pela Comissão de Higiene e Saúde Pública na reunião do último dia 19 receberam parecer favorável. Um deles foi o texto de autoria do presidente em exercício, Danilo Gomes, do Republicanos, em parceria com a ex-vereadora Carol Ribeiro. A medida prevê a instalação de torres de tomadas nos equipamentos públicos de saúde da cidade para que os usuários possam recarregar as baterias dos celulares. O próprio autor falou sobre o tema. Esse projeto ele é de extrema importância porque são aquelas torres que são colocadas fixa no hospital com vários suportes, vai lá, 10, 5, 8, enfim, para que possa dar condição aí aos munícipes, aos pacientes, para que eles possam carregar o seu aparelho celular aí e já tem ali ou até mesmo um carregador, ou às vezes o celular tem que ser carregado num local muito distante e acaba não conseguindo. Então ficar perto deles para que possa ter essa praticidade. Tendo em vista que muitas vezes aí demora-se horas no hospital, o paciente não tem um carregador e acaba ficando sem comunicação aí com o familiar ou até mesmo para pedir um aplicativo para poder ir embora, e isso ajudaria muito esses pacientes. Também foram aprovados pela comissão o projeto de Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, que autoriza a criação de crematórios públicos na cidade, e o texto de Luiz da Sede, do PSD, que institui um programa de apoio a quem sofre de obesidade mórbida. Projetos que falam sobre colocação de faixas elevadas para a travessia de pedestres na cidade e a instalação de câmeras em ônibus receberam parecer favorável da Comissão de Trânsito e Transportes. 5 itens estavam na pauta da reunião da Comissão de Trânsito e Transportes, realizada no último dia 19. 2 deles receberam parecer favorável. É o caso do projeto de Danilo Gomes, do Republicanos, que fala sobre a instalação de faixas de pedestres elevadas em pontos com alto risco de atropelamento e nas proximidades de escolas e unidades de saúde, e a proposta conjunta de Gilvan Passos, do Republicanos, Ticiano, do PSD, e do ex-vereador Wesley Casaforte, que prevê a instalação de câmeras de segurança nos veículos de transporte coletivo da cidade. O presidente da comissão, Alemão do Transporte do partido DC, falou sobre as proposituras. De fato, nós demos parecer favoráveis a esses 2 projetos, porque a gente entender que é questão de segurança, né? O das lombadas, ele vai proporcionar mais segurança para todos os usuários que estiverem atravessando, porque as pessoas vão ficar um pouco mais elevadas, e também a questão do pessoal acessível, né? Que eles vão conseguir atravessar ali sem ter problemas na questão da mobilidade. Das câmeras também, muito importante, porque hoje, apesar dos ônibus e os micro-ônibus já terem de série, né, as câmeras, então a gente deu parecer favorável para aprovar esse projeto.
Porque através das câmeras a gente consegue coibir assédio dentro do transporte, a questão, teve até o caso aí do empresário que foi assassinado e os autores, né, do assassinato foram identificados através das câmeras que estavam instaladas dentro dos coletivos. Então é muito importante, né, como eu falei, reforçando, ele já tem de série, mas é um item de segurança principalmente para os usuários e os motoristas. Os outros 3 projetos receberam parecer contrário da comissão, o que concede gratuidade na tarifa de transporte coletivo a munícipes com exames ou consultas já marcados pelo SUS, o que isenta do pagamento da mesma tarifa as pessoas com 60 anos de idade ou mais, e o que institui a campanha de leitura nos pontos de ônibus. A comissão destacou que, para os 2 últimos, já existe legislação vigente sobre os temas. Já o primeiro é de competência do Poder Executivo Municipal. A Câmara de Guarulhos aprovou em sessão extraordinária um projeto de lei que vai mudar o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. O projeto é de autoria do Executivo e agora segue para a sanção ou veto do prefeito. Em sessão extraordinária realizada dia 19 de março, a Câmara de Guarulhos aprovou o projeto de lei que altera o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. Aprovada em 2 votações, a proposta foi apresentada pela Prefeitura e também cria a Central de Segurança Integrada no município. O tema gerou debate em plenário. Alguns vereadores da oposição ao governo cobraram a valorização da categoria e se colocaram contrários à mudança de nome. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública do Legislativo e originalmente membro da Guarda Civil Municipal, o vereador Rafa Marques, do MDB, defendeu o projeto. Ele ainda ressaltou que a medida tem o apoio dos guardas civis municipais. Nós temos um movimento nacional onde os próprios guardas, os próprios membros dessa instituição municipal gostariam que a nomenclatura fosse a Polícia Municipal ao invés de ser a Guarda Civil Municipal. No aspecto de Guarulhos, o prefeito, de forma corajosa, encaminhou o projeto para casa, mandou um substitutivo que foi votado hoje e nós, vereadores da base, votamos favoravelmente e apoiamos a modificação da GCM para a Polícia Municipal. A oposição, é claro, se insurgiu contra, quis tumultuar aqui a sessão no momento que diz que não só a nomenclatura deve ser tratada, mas a valorização, porém dentro da própria redação, dentro do corpo do projeto, nós não temos pontuado a valorização. Nós precisamos sim da valorização, nós precisamos sim regulamentar as questões previdenciárias, as questões salariais, mas em projetos oriundos do governo que tenha como objeto este assunto. O que a gente não pôde fazer aqui, que foi mencionado pela oposição, é transformar uma lei originária do Poder Executivo num Frankenstein aqui, num jabuti, colocando diversas outras pautas nesse momento. Sou, é claro, defensor da valorização, sou defensor de reajuste na tabela salarial, também sou defensor da Polícia Municipal para o município de Guarulhos. Outro questionamento ao projeto abordado na sessão foi uma série de decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendendo leis semelhantes. Para Rafa Marques, essas decisões conflitam com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que legitimou a ampliação das funções da Guarda. O que a sociedade tem que entender é que, no momento, o Supremo, cerca de um mês atrás, decidiu favoravelmente numa outra lei que é oriunda, inclusive da capital, no que tange ao alargamento das atribuições. Na ementa, pode-se notar que o que o Supremo entende? Que a Guarda não compete àquele papel restritivo estabelecido lá no artigo 144, parágrafo 8º do texto constitucional. E sim que ela exerce ações de segurança urbana, isso é o Supremo que está falando, não é Guarulhos. Que a Guarda, ela exerce policiamento ostensivo e comunitário. Eu devolvo a pergunta para a sociedade. Uma agência municipal que exerce policiamento ostensivo e comunitário, que exerce ações de segurança urbana, qual o problema de ser chamado de polícia municipal? Nós temos uma questão cultural no Brasil que o termo polícia incomoda uma camada da sociedade, incomoda principalmente aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não é a primeira vez que ele se insurge contra leis que envolvem a Guarda Municipal. Mas como a senhora disse,
Está aí o Poder Judiciário para apreciação, essa situação vai subir para o Poder Judiciário e a palavra final é o guardião da Constituição, é aquele que já votou e votará favoravelmente à Polícia Municipal. Essa é a nossa expectativa. Com aprovação em plenário, o projeto de lei segue para a sanção ou veto do prefeito. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.